Tá todo mundo ligado. Olá, prezado aluno, estamos aqui novamente com o objetivo de entender as maneiras, as formas de você somar vetores, ou seja, grandezas que são representadas por entidades matemáticas chamadas vetores, ok? Essa é a categoria das chamadas grandezas vetoriais. E aí hoje a gente vai pegar um exemplo muito comum, acontece direto, quem é fã de esportes deve, durante uma partida de futebol, verificar isso diversas vezes. Então veja, aqui do lado esquerdo do nossa área de trabalho, existe a representação de uma pequena bolinha de futebol e duas forças que são F1 e F2, que para a gente exemplificar, os valores são delas. Olha marcadinho lá, onde está escrito dados. F1 igual a 12, F2 igual a 9 unidades de força. Para que isso? Isso aqui vem para a gente poder entender como é que acontece, para eu poder substituir duas forças que formam entre si ângulos iguais a 90 graus. Então por isso, leia lá por favor comigo, né, a aplicação, o textinho que existe para a gente poder colocar isso tudo num contexto maior. Olha lá, duas forças que são grandezas vetoriais, ele está colocando bem claro isso, atuam simultaneamente em um único ponto de aplicação, que é a bolinha, formando entre si um ângulo de 90 graus. Encontre o vetor resultante obtido da soma dessas duas grandezas, ok? Então, tudo no script. Nós queremos encontrar um único vetor que produz o mesmo efeito das duas. E quando a gente fala do vetor, lembra, é módulo, é direção e é sentido. E por isso, nós vamos inserir aqui um diagramazinho auxiliar. Vou puxar um pouquinho mais para cá e vamos perceber as modificações que são originárias, né, dessa condição nova. Veja, F2 e F1 continuam no mesmo lugar, a bolinha de futebol ainda é a mesma, mas nesse desenho a gente tem agora uma força desenhada em azul. Essa força que está desenhada em azul, nós vamos carinhosamente chamar ela de força resultante, porque ela vai substituir F2 e F1 e vai produzir o mesmo efeito. E a pergunta é, como que eu consegui encontrar essa força resultante desenhada em azul? E a resposta é muito simples, meus queridos. Nós pegamos a força F1, vamos localizar ela, cadê? Olha aqui o desenho onde ela termina, nós desenhamos em verde, um prolongamento, como você pode acompanhar pelo cursor ali, em verde. Esse prolongamento em verde, como é uma reta, é um tracejado, é um pontilhado, ele é paralelo ao vetor força 2 que está colocado do lado de lá, tá vendo? Você aqui, em verdinho aqui, nós temos alguém que é paralelo um ao outro. Em cima, onde termina a força F2, nós também desenhamos um pontilhado, que é paralelo à força F1 que está sendo somada aqui embaixo. E por isso, quando essas duas retas, esses dois tracejamentos se encontram, nós determinamos o ponto que deve representar a posição final do nosso vetor força resultante. Da mesma maneira que as forças F1 e F2 unidas num único ponto de aplicação, indicam para a gente onde tudo inicia. Tá legal? Então, esse vetor força resultante é obtido dessa maneira. Aqui do ladinho, eu vou fazer um segundo desenho. Vou até mudar a cor da caneta aqui para dar um destaque para a gente. Só um instantinho. Bom, então agora eu vou fazer um desenho bem rudimentar. Esse desenho bem rudimentar vai lembrar, de certa forma, o que nós estamos observando aqui do ladinho. Esse desenho já mais acabado, né? Onde nós temos uma espécie de retângulo. E nesse retângulo nós temos que... opa, ficou mal desenhadinho. Deixa eu corrigir aqui. A nossa diagonal corresponde para nós à força resultante. Tá? Este lado vertical corresponde ao tamanho da força F2 e desenhadinho lá embaixo nós temos também a força F1. Vou mudar até mais uma vez a cor da caneta para dar um destaque nisso, tá certo? Então se eu desenhar aqui embaixo, todo esse meu A, aqui, esse lado aqui, B, esse segundo lado, ABC, eu vou ficar um triângulo cujas dimensões são A, B e C e necessariamente elas lembram muito do lado de cá o tamanho da força resultante, a diagonal, e os dois lados que sobraram, os lados que seriam F1 e F2. Tá legal? Muito bem. Qual o objetivo de fazer esse desenho? Eu vou lembrar para vocês que quando eu tenho um desenho muito particularmente parecido com esse que a gente está vendo aqui embaixo, nós estamos separando do resto do desenho da figura do retângulo um triângulo. Mas esse desenho aqui não é de um triângulo qualquer. É um triângulo que é bastante conhecido por nós, que é chamado de triângulo retângulo, pelo fato dele formar em um dos seus lados um ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo, nós já falamos em algum momento da nossa vida escolar de um teorema chamado de Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras para nós, se você puder observar aqui do ladinho, ela é escrita da seguinte maneira: o lado A elevado ao quadrado, quem seria o lado A? O lado A é sempre para nós a diagonal desse triângulo.
é igual para nós a soma do lado B elevado ao quadrado com o lado C elevado ao quadrado. Quem seriam B e C? Na verdade, num triângulo retângulo, B e C são os dois lados que não são a diagonal, são chamados de catetos, que a gente está representando ali. Bom, se a gente fizer uma comparação com o desenho que tem na figura ao lado, nós vamos perceber que o lado A, ele corresponde necessariamente a quem? Ao tamanho exato da força resultante, que está desenhado em azul, ali do ladinho. Os lados B e C, B para nós, lembra o tamanho de quanto? De F1. Da mesma maneira que o lado C, que está representado aqui, que é o lado de vertical, ele representa esse ladinho que está desenhado em verde, que por sinal é igual ao tamanho de F1 que está desenhado lá do outro lado. Então, nós podemos usar essa expressão de Pitágoras como base para aproximar a seguinte coisa. Veja, em vez de escrever A ao quadrado, nós vamos escrever força resultante elevado ao quadrado. Em vez de escrever B, B é comparável a quem? A força F1 elevado ao quadrado, mais a força F2 elevado ao quadrado também. Então, veja, nós temos aqui uma adaptação do teorema de Pitágoras para que a gente possa encontrar o valor da força resultante sempre que o ângulo formado entre as forças for de 90 graus. Legal? Então, vamos agora aproveitar os números que nós temos no exemplo que foi citado e vamos resolver essa situação. Então, vamos escrever de forma bonitinha logo aqui embaixo a expressão que assim, quando nós aplicarmos a expressão força resultante elevado ao quadrado igual a força número 1 elevado ao quadrado mais a força 2 elevado ao quadrado, nós vamos atribuir os valores que estão presentes ali. Para lá. Força resultante ao quadrado será igual a força 1, 12 ao quadrado, mais força 2, 9 elevado ao quadrado. Ok? Atribuímos o valor de F1 e F2, que são citados no cantinho esquerdo do nosso lado. Ok? Vamos desenvolver isso. Então, nossa força resultante ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. Todo mundo lembra? 12 vezes 12, 144. Mais 9 vezes 9, 81. Se nós somarmos 144 com 81, a gente vai encontrar uma força resultante elevado ao quadrado igual a 225. Ok? Opa, está ficando apertadinho lá embaixo. Vamos repetir. 225. O que eu faço agora, de repente, para a gente eliminar essa raiz quadrada de 225? Olha, o argumento é bastante simples. Extraímos a raiz quadrada do lado esquerdo, ao mesmo tempo que nós extraímos a raiz quadrada do nosso lado direito. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 225 é igual a 15. Por isso, a nossa força resultante, que vamos chamar só de FR, deve ser igual a 15 unidades. Bacana? Se fosse forças, nós poderíamos citar 15 newtons, 15 kg força, mas nós não sabemos qual unidade que foi utilizada, mesmo porque que nosso interesse é enfatizar o processo de encontrar o vetor resultante e não se preocupar com as unidades, pelo menos por hoje. Tá legal? Espero ter sido útil a você. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.